conversando com a Letícia Monteiro. Tá? Vamos ver se a Letícia Monteiro é mãe do João. É neuropsicopedagoga, né? É uma mãe ativista e uma profissional muito interessada no desenvolvimento atípico das crianças. É isso, né? Exatamente. Sou a mãe figurinha do João. Sou uma mãe muito babona mesmo. E o João, ele significa toda essa minha jornada na educação. Então, por isso que a gente falar o que eu faço, eu gosto de dizer assim, como você disse, que sou mãe do João. Sim, né? Então conta pra gente como que é o João, quando que nasceu o João, né? E aí a gente vai fazendo esse enlace, né? Com o que tu foi te interessando, como tu foi te equipando profissionalmente, né? Certo. Nessa jornada. Ok, bem isso. Então, comecei na faculdade, por conta de um projeto social que fazia numa igreja. A faculdade é pedagogia. Isso, licenciatura em pedagogia. E não tinha muitos planos, muitos objetivos nessa área. Eu queria de fato aprender para ajudar essa comunidade que tinha esse projeto social com uma equipe. E no meio da faculdade eu engravidei, não foi esperado, mas foi muito desejado. Então estou muito feliz que seria mãe. E de igual forma, continuei na faculdade, para terminar, mas não tinha perspectiva nenhuma de trabalhar na área, até que pouco antes de eu me formar, o João nasceu. O João nasceu com muitas particularidades, né? Com 1 ano e meio a gente descobriu que o João tinha uma doença rara, genética, o João tem uma doença neuromuscular, então ele explodiu esse meu olhar para o desenvolvimento típico. E eu pensei se, já que eu pesquiso tanto para o João, meu filho, por que eu não posso ressignificar tudo isso que aconteceu comigo e com as minhas famílias? Então, aí sim eu decidi, fazer jus a tudo que eu estava aprendendo, que eu tinha aprendido na faculdade, e procurei me especializar mais para atender outras demandas, outras famílias. Tá, então vamos entender. Da pedagogia, com a especialização, surgiu a neuropsicopedagogia. Isso, eu me especializei em educação especial e inclusiva, depois em neuropsicopedagogia clínica institucional, onde eu sou habilitada para trabalhar na clínica e em instituições também. E hoje eu faço análise de comportamento aplicada e favorável para pessoas com TEA. Então, continuo estudando. Certo. Quais são os instrumentos, né? E qual é a diferença, de uma pedagogia, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia? Bom, a psicopedagogia, ela entende muito a questão interna e externa do indivíduo, dessa criança. E já na neuropsicopedagogia, a gente acaba estudando um pouco mais a neurociências. Que é entender como é que esse cérebro funciona e por que essas dificuldades, elas de fato ocorrem, como elas ocorrem, como eu, profissional da educação, preciso intervir. Então, ela está diretamente também ligada assim, à neurociência, à pedagogia e à psicologia, mas a psicopedagogia, ela entra nessa vertente da pedagogia e psicanálise. Então, é totalmente diferente. Se a gente pode acrescentar onde tu falando que a psicopedagogia tem uma pegada, mais nessa interação com o social, com as relações. Isso. E acredita mais nessa modulação, do indivíduo com o seu grupo social. Isso. Essas regulações e modulações são feitas ao longo do tempo. Isso. E a neuro trabalha mais então a nível do nano, dos exames. Quem que demanda uma avaliação e como é feita a avaliação neuropsicopedagógica? Certo. Quando eu recebo essa família, a parte mais importante desse primeiro contato, que é onde eu recebo essa demanda, essa queixa, essa dificuldade. Então, eu conheço essa criança primeiro, através do olhar da família, não recebo essa criança de início. E a partir desses dados que essa família me traz, aqui eu vou definir que testes eu vou usar. Então, temos testes, temos entrevistas clínicas, provavelmente. Sim, a gente acaba falando anamnese. A anamnese, faz as entrevistas com a escola, equipe multidisciplinar, se essa criança já tem um médico que acompanha também. Então, é uma análise clínica com base em testes, e também com toda essa interação com todas as pessoas que estão essa criança. Certo.
Mas vamos pensar assim, o objeto é a família e a criança, né? Isso. Mas quem demanda? É pela via do neuro, é pela via, né, da supervisora pedagógica da escola. Quem que diz a essa família, né, este pai e essa mãe, precisamos de uma avaliação e para quê? Né? Qual é o objetivo de uma avaliação neuropsicopedagógica? Então, ela nos traz dados qualitativos e quantitativos. Então, a gente está falando de... Quando a gente fala da análise clínica, né, que eu estou avaliando, mas a gente, através de testes, a gente tem dados, com base numa pesquisa, no grupo populacional. Então, ela nos dá dados, que esses dados a longo prazo sim, são importantes. Porque depois que eu trabalho com essa criança, né, que eu acabo fazendo intervenções, eu preciso replicar aquele teste e entender sim, se essa criança ela evoluiu, não evoluiu, se existe algo mais que a gente pode fazer. Então, ele nos dá dados, e esses dados são importantes a longo prazo. Nesse sentido, né, esses dados, tu acha que ajuda a escolher, a gente pensar na escola? A escolha de uma escola, ela perpassa outras temáticas, outros casos. Como é que a gente poderia pensar em escolher uma escola, né, que a família vai pensar em escolher uma escola para criança típica e neurotípica? Certo. E se tem diferença, né, na escolha da escola, para que seria uma escola, né, tipo uma família que tem uma criança, né, no desenvolvimento típico e uma que tem um desenvolvimento neurotípico. São os choques, famílias que a gente precisa partir do princípio daquilo que eu tenho como meu ideal, daquilo que é importante para mim. Porque aquilo que é importante para minha família, para minha dinâmica familiar, pode não ser o que é importante para outra família. Então, essa família ela precisa ser bem estabelecida, porque para ela é inegociável. No meu caso, hoje, como mãe atípica, é inegociável para mim que meu filho esteja numa instituição de ensino em que ele seja acolhido com muito carinho, com muito afeto. Então, quando eu vou procurar uma instituição, quando eu vou conhecer uma instituição, quando eu vou conhecer esse professor que vai ficar com o meu filho, é isso como eu levo como inegociável. Então, isso é indispensável. Se eu vou de uma instituição, meu filho não é acolhido, eu não sou acolhida, eu não tenho esses ouvidos atentos, então é um lugar que, para mim, eu não escolheria hoje. Então, essa família ela tem que ter bem estabelecido. Hoje, para mim, é o afeto, mas para uma outra família poderia ser uma estrutura De escola. Poderia ser uma política pedagógica diferente. De ensino. Exatamente. Né? Então, essa família ela tem que ter bem claro que para ela é o ideal. A partir desse princípio, aí sim ela vai fazer essa escolha de uma forma mais assertiva. Mas quando a gente fala em saber o ideal, a gente está falando de coisas que parecem fácil, mas é complexa, né? Porque atualmente o sujeito pode aqui ter um ideal muito diferente daquilo que ele consegue vivenciar. Né? E onde que a gente poderia auxiliar, ou com que profissionais a gente poderia auxiliar, vamos dizer, um reconhecimento mais próximo, né, de uma verdade ou de algo possível para aquela família, descobrir qual é o seu ideal e aí, quando a gente fala em educação, acho que é legal a gente falar em formação. Os alemães têm um termo que eu acho muito interessante, que eu não sei se pronuncia assim, que é a tal da building, né? Como um sistema de formação mais amplo, né? De uma política de ensino-aprendizagem, de técnico, utilitarista, né? Mas uma educação também do espírito. Necessariamente não é do Kardec, mas é do espírito, vamos dizer, né, como algo mais anímico, como algo de um processo, né, de conhecer outras coisas. Né. Quem seriam os profissionais que poderiam, né, para além talvez de uma escolha técnica, de acúmulo de conteúdo, né, uma escola conteudista, a gente soubesse, né, qual é o building daquela família, né, qual é o investimento de formação. Quem tu acha que a gente poderia, né, auxiliar, com que profissionais ou com que tipo, né, de instrumentos? Bom, o neuropsicopedagogo ele pode estar auxiliando nessa família, nessa questão de se autoconhecer, de autoconhecimento também, de estabelecer esses princípios e essas prioridades, e um psicólogo também, né, que faça orientação familiar. Porque também eu acho, né, que a gente tem algumas coisas, né, além do conhecer,
eu acho que talvez a gente também tenha que ter um tempo de aceitar, né? Porque às vezes o que a gente declara e acredita que aquilo seja, né, uma verdade, no sentido, eu declaro que eu quero que meu filho seja versado nas letras, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de livro, né? Então assim, eu declaro algo que na verdade talvez seja um ideal meu, mas não é eu não estou, né, transitando nesse lugar de uma forma adequada. Sim. Então acho que a gente também pode pensar que além do conhecer o que opera, né, nessa formação, talvez também poder, né, abrir espaço para trabalhar a aceitação. Olha, não tem problema, né? Tem gente que vive sem gostar de livros, pode gostar de outras coisas, que pode ser interessante, mas talvez a gente trazer o estatuto da dignidade a outras coisas também. Sim. Bem legal falar sobre isso, Fernanda, porque é uma coisa que eu trago muito, e eu sempre falo muito isso, principalmente no consultório também. O que acontece? Quando a gente é pai, a gente tem que passar para os nossos filhos não só aquilo que... não só coisas boas, mas de forma bem intrínseca, assim, também, as nossas frustrações. Total, isso se chama narcisismo primário. Então, às vezes a gente acaba colocando como algo fundamental para essa criança, uma coisa que ela não gosta, uma coisa que ela não quer, e a gente precisa entender que essa criança ela também é um ser, que ela tem escolhas, que ela tem uma personalidade, que tem coisas que ela vai gostar, coisas que ela não vai gostar, então a gente precisa entender ela como um indivíduo. Né? A partir disso, a gente precisa respeitar essa criança, não só como essa criança, meu filho, essa criança como uma pessoa, porque ela é outra pessoa além de mim. Que é a jornada de uma vida de pai e mãe, né? Quando o filho nasce como uma mãe, como um adendo, né? É a projeção do nosso narcisismo. Exato. Ele está ali espelhadinho com a gente, e a todas as nossas frustrações a gente vai, e é uma boa via, né? Da gente ressignificar de um outro jeito. Só que muitas vezes a gente acaba se repetindo, né? Porque a repetição é algo muito mais fácil do que a invenção. Sim. Tá? Então, se eu não gostava de matemática, às vezes eu fico pegando muito no pé do outro para ele ser excelente em matemática. E às vezes a forma como a gente opera, né, nessa ressignificação pode ser muito prejudicial para essa criança. Sim, né? muito. E a gente não abre espaço para ver se tudo bem, ele pode, né, seguir um caminho não da matemática, mas gostar de outras coisas. Entra também em algo que eu acredito ser muito cultural, né? A gente tem que entender como os nossos filhos. Então, esse nosso filho traz um ideal de posse. Então, essa criança é minha. E aí eu começo a declarar que essa criança sim fará coisas, as coisas que eu, como mãe, penso que são importantes para ela sempre. Não só em determinada idade, que é quando ela não tem autonomia para fazer grandes escolhas, né? Então, entra muito nessa questão também bem cultural que eu acredito sobre isso, sabe? E a gente precisa entender e respeitar essa criança como uma outra pessoa, ela é outra pessoa. Essa criança é meu filho, né? Falando dele, ele é meu filho, mas ele é outra pessoa, com um jeito diferente, com gostos diferentes, com as suas particularidades, como eu também tenho as minhas. Então eu preciso respeitar ele sendo ele, não ele com base naquilo que eu esperava que ele fosse. Sim, e aí a escola ajuda muito, né? Porque a escola faz esse corte, né? Ou vai construindo essa ponte da gente para mostrar coisas, né? Que talvez a gente não deixasse espaço, a gente não acreditava, né? Mãe, ele consegue sim, né? Pedir para ir no banheiro, mãe incentiva, né? Então eu acho que esse outro olhar, né? E sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu digo assim para as mães: transfere ao filho primeiramente um amor que tu tenha pela prof ou pela escola. Não sei, eu acho que isso dá certo, né? Porque a criança acredita muito nos afetos da mãe e do pai, né? Então, se a mãe do pai fizer essa transferência, né, de gostar mesmo, de se emocionar com a prof dele, né, de acreditar, né, que ela é a melhor prof da educação infantil, né, e que ele está deixando o filho porque ela é a melhor, não porque ele tem que trabalhar, né, não porque ele tenha que frequentar uma escola, mas porque aquela professora, né,
é muito legal, é muito boa para as crianças, né? E que a escola é muito interessante. Eu acho que esse processo, inclusive de adaptação, né, foi... Exatamente. E fazer isso de uma forma bem verdadeira, né? Porque não dá para ser cínico, porque a criança sabe, assim como a mãe, né, de uma certa maneira, tem um saber sobre o seu filho, a outra ponta é verdade. O filho sabe muito da sua mãe e do seu pai, né? Exatamente, Fernanda, é isso. Eu conheço muito bem esse meu filho, essa criança também me conhece, embora ela não consiga expressar também com palavras, né? Em muitos momentos, mas ela sabe. Então ela sabe se eu estou mentindo, se eu estou insegura, né? Muitas vezes não consegui identificar, mas ela sabe que aquele meu comportamento não foi normal, o olhar dela. E quando eu não passo segurança para essa criança não fica no colégio, ela não vai fazer aquilo que eu estou pedindo, ela não vai acreditar nessa minha palavra, né? E a gente pensando nisso a longo prazo, a gente pode estar falando de saúde mental também, porque a gente está passando uma mensagem para essa criança de não confiar, de mentira. Então, pense isso a longo prazo durante muitos anos na vida dessa criança. Então, às vezes a gente pensa nos nossos comportamentos como algo bem isolado, mas falando de criança, de desenvolvimento infantil a longo prazo, sempre muito prejuízo, né? Mas também, assim, será que a gente não pode pensar para ajudar as famílias, Letícia, né, como hipóteses, de que o primeiro encantamento de uma escola tem que ser para a mãe, né? E tem que funcionar pela via do encantamento, né? Ela tem que colocar ali, depositar ali uma aposta, né? De que aquilo faça algo diferente, que aquilo seja, né, interessante. Isso é a produção mesmo do encantamento, para depois inserir-se adentro, principalmente na educação infantil. Exato, eu sempre falo que precisa desse encantamento, mas ele parte de um ouvido atento e de uma conversa clara. Né? Então, quando eu me faço entendida, quando eu sou ouvida e de ambas as partes, né, assim como esse colégio também, daí que nasce esse encantamento. E que daí que eu vou transformar tudo isso numa segurança para essa criança. Então, na prática, a gente pode dizer para os pais, visitem as escolas que estão pensando. Sim. Passe um tempinho lá, procure conhecer a professora, a coordenadora, né? Esse é um encantamento cultural, né? Geralmente a bobagem diz muito, né? É algo simples. Meu filho está hoje na creche que ele sabe que eu me encantei com a professora da sala multimeios. Foi maravilhosa. Exato, deu certo. Então a gente precisa sim fazer essas visitas, né? Está aberto. Né? Pode ser que não dê, pode, mas é uma visita. Sim. Então, Um encontro, né? Para ver se dá livro ou se não dá, né? Exato. Hoje, em Florianópolis, né, que é a cidade onde a gente vive, né? Tu tem alguma preferência, tu tem algumas percepções, pode ser empíricas, né? Não precisamos pensar, né, de havia mais estatísticas. Tuas experiências, porque deve receber bastante paciente de várias escolas, né? A Ilha, do Estreito, né? Sim. Bom, aí São José. Claro, se eu pudesse falar de educação infantil e pudesse dar uma dica para esses pais, sempre perguntar para esse colégio como essa criança vai ser avaliada, falando de uma criança atípica. Como essa criança vai ser avaliada e se existe um PEI, que é o plano de ensino individualizado. Então, perguntar a respeito disso. Tem escolas que fazem esse PEI, até na prática, para todas as crianças, não só da educação especial. Inclusive, isso é muito valoroso, muito valioso, porque eu estou trabalhando não só com as habilidades dessa criança, mas com as dificuldades. Então, possivelmente são crianças que nessa unidade X, elas vão sair da educação infantil com muito pouca dificuldade, porque a preocupação dessa unidade é de fato trabalhar nessas dificuldades, não só nas habilidades. Então, eu sempre perguntaria sobre o P. Essa noite que seria essa. Do P. Acha que porque a gente tende, né? A gente sabe, por exemplo, que na saúde, né, o SUS é muito bom, mas é difícil, né, de ter esse acolhimento. Tu acha que as escolas públicas, né, que a gente hoje na nossa região está bem servido pela via pública do município e do estado? Eu acredito que sim. Pela minha experiência, eu encontro muitos professores, muitas pessoas com muita vontade de trabalhar e é uma vontade de trabalhar com muito pouco. E isso encanta.
Então, eu acredito que sim. Eu tenho certeza, não acho. Eu tenho certeza que um bom trabalho ele não é só feito através de muito recurso. Mas, na verdade, como tu consegue transformar o pouco que tu tem em algo grande. Então, a gente pode apostar no público, né? Na educação pública que está de boa qualidade. Sim, eu acho que sim. Tem muito ao que se melhorar. Não diria que está perfeito hoje, mas eu vejo o ensino público no caminho certo. Tem buscado muita melhoria, muito desenvolvimento, eles fazem muitas capacitações, que nem sempre é o que a gente vê falando de rede privada. Então eles oferecem muito ensino e isso é bem valioso. Certo. Vamos voltar para o desenvolvimento neurotípico. Assim. Para essas famílias, além de estrutura, o que tu acha que seria importante a nível social, as famílias buscarem? Orientação familiar. Se eu pudesse indicar hoje, algo para todas as famílias seria orientação familiar, porque eu vejo muitas famílias com muita dificuldade em saber e estabelecer exatamente o que é importante agora, o que não é importante, quais devem ser os meus manejos, as minhas condutas com essa criança, com o meu filho. Então, uma orientação familiar, ela esclarece tudo isso, ela ajuda essa família a estabelecer isso. E quando essa família tem limites bem definidos, então é uma família que anda para frente. Então, eu recomendaria para todos a orientação familiar. Isso pode ser feito com psicólogos, profissionais da minha área que são treinados também para fazer isso. Mas é um trabalho que eu vejo que é muito pouco falado, mas que ele é indispensável. Indispensável mesmo. Atividade física, assim, como é que se faz isso? É importante para as crianças a questão de esporte, de atividade física, além de pensar na questão de conteúdo? Muito. Até falando na minha área, uma das atividades físicas que eu mais recomendo hoje no consultório é o Funcional Kids. Então, o que é o Funcional Kids? É um tipo de educação física, trabalha muito com movimentos, claro, mas ele estimula também funções cognitivas, funções executivas, então é um trabalho que eu admiro muito e que facilita até a minha área, porque essa criança está no funcional, mas ela está sendo estimulada na parte cognitiva, não só na física. Então eu gosto muito, tem brincadeiras, tem desafios, trabalho cores, antes, depois, orientação temporal, então é um tipo de atividade que hoje eu acho muito rica e divertida. Muito bem, então queria agradecer a Letícia. Teria mais alguma coisa, Letícia, que tu gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu acho que sim. Eu gostaria de estender meu abraço a todas as mães. Eu percebo que as mães, assim como as mães atípicas, elas se sentem muito sozinhas. E dizer para elas que na verdade elas não estão sozinhas, estamos todas no mesmo barco. É um desafio sim, ser mãe atípica, são muitas demandas, a gente precisa aprender muita coisa em pouco tempo, mas se tem uma coisa que facilita muito a minha jornada, facilita porque eu procuro pensar isso todos os dias, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então não se cobrem tanto. É muito aqui agora, É muito aqui agora. Vendo, lembrando de escutas, que eu acho que e aí eu fico pensando, não tem angústia? Tem muito. Tem Bastante. Em que momentos são angustiantes para ti? Momentos em que eu consigo trocar de lugar com o João. Por exemplo, quando ele está internado, quando ele está fazendo alguma coisa que eu sei que é muito doloroso, que eu também gostaria de estar fazendo com ele. Essas horas bem angustiantes. Essa hora da angústia. Essa hora da angústia. Porque, falando em relação à alteração genética, a doença, eu entendo ele como ser, um outro ser. Então eu entendo que assim como ele tem limitações, eu também tenho. Eu não uso isso para diminuí-lo ou aumentá-lo, porque o João é outra pessoa, com alteração ou não. Mas falando desses momentos em que eu vejo ele sofrendo, eu consigo ajudar de uma outra forma, para se conversando, tentando acalmá-lo. Esse momento assim, me traz muito angústia. E interessante, porque aí estou escutando o que tu está me dizendo, que a dor, ver a dor, talvez, a angústia dele te traga a tua. Se a gente for pensar também na angústia como um termo técnico, ela tem muito a ver quando o sujeito não fica muito no aqui agora.
Ou ele vai muito para frente, ou ele volta muito para trás. E aí dá essa sensação de angústia. E que eu achei interessante, porque talvez, né, trabalhar, voltar para aqui agora, que talvez, né, eu percebo que é um comportamento das mães, né, de neurotípicos, de ver muito aqui agora, hoje, seja um recurso para lidar com a sua angústia, né? Porque não dá para se colocar muito para frente e também não dá, né, para fazer, vamos dizer, ficar sempre no lamento, né, ou no luto de trás. Né? Então, às vezes a gente pode pensar, né, o exercício do aqui e agora para as mães de neurotípicos ajuda bastante, né? Ajuda muito. Então, pensar que eu de fato não sei como vai ser amanhã, embora eu tenha alguns planos, né? Embora eu tenha as minhas organizações, mas que eu preciso fazer essa criança feliz agora. E ser feliz agora como mãe. Exatamente. As mães fazem atividade física, dá tempo assim, de organizar essas coisas? As mães dos neurotípicos? Bom, falando de mim, no social, muito pouco. Mas você corre, né? Você participou de uma maratona também, né? Eu acho que é bem comum que a gente se coloque em último plano, não é certo, mas por conta da demanda isso acaba acontecendo. Só que sempre que tem um espacinho, sempre que existe essa pequena possibilidade, eu acredito nela e eu vou. Então, eu corro, né? Esporadicamente, mas corro, faço algumas coisas que eu gosto. Eu não sei outras mães, mas eu tenho alguns hobbies, eu toco teclado, faço outras coisas que me trazem de volta pra mim. Não é só ser mãe do João, né? Exatamente. Mas que oxigena essa função, né? Isso. Fortalece poder voltar para esse lugar. Isso, né? exatamente. Então, sempre lembrar dessas coisas que a gente gosta e encontrar essas brechas para fazer isso. Nas canais a gente diz o seguinte: a mulher salva a mãe e a mãe salva a mulher. É um caminho muito dinâmico. Quando a gente está muito numa função e a gente, né, para a gente, patos, né, ou transtornos tem a ver com uma certa fixação, né, porque o movimento é saúde, o desejo é movimento, né, é um circuito de movimentar-se. Né? Sim. Então, isso é interessante. Esse é o que eu gosto de trabalhar realmente a cada dia e eu faço o meu objetivo é sempre fazer feliz hoje, porque eu não sei como vai ser amanhã. Eu aproveito muito todos os momentos do dia com ele. E eu acho também, é muito legal o teu trabalho, tu tá no Instagram, né, como Letícia Monteiro, é isso. A gente te encontra no Instagram, a gente te encontra aqui na clínica, onde mais que a gente te encontra, Letícia? Na escola do João. Na escola do João. Eu atendo também em uma outra clínica no Estreito, mas qualquer dúvida, pode chamar nas redes sociais, a gente vai fazer. E é muito legal, né? Porque como essa oportunidade do virtual faz com que a gente faça grupos, né? Que não venham pela linha do parentesco, não seja só da família, né? Mas a gente se encontra, né? E tem um dito, né? Que o Mujica fala dos indígenas, né? Dos Aymara, que são povos, né, ameríndios, né, da Bolívia, do Peru, que eles dizem assim: pobre é aquele que não tem comunidade. Eu acho que para todos, né, típicos, neurotípicos, né, cada vez mais a gente vê que achar a nossa turma faz, né, a jornada da vida ser mais, um pouco mais leve ou mais fácil. Agora eu fizesse lembrar de um programa africano que eu gosto muito, que fala que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E eu acredito muito nisso. Porque eu acredito que todas as vivências que a gente tem constrói quem a gente é. Então, a gente sempre está atento aqui, estar perto dos nossos filhos, a que ambiente nós colocamos os nossos filhos, essas crianças, né? Quem vai ser a nossa rede, né? Porque a gente acaba, né? Eles trazem muita gente legal junto, né? Nas escolinhas, a gente, né, cria amizades muito legais, né? Com os outros pais, com outras crianças. Né? Exato, então a criança ela observa muito e ela não observa só os pais, é tudo dele dó. Todos, né? Essa construção é mais muito bom. Gostei muito da conversa, né? Por onde a gente foi. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada.